E aí, boa noite. Boa noite para quem é de dentro. Boa noite para quem é de fora. Salve a Oxe, Carlos Bento. Jesus Cristo, Nossa Senhora. É assim? A Letícia já chegou. Oi, Letícia, boa noite. Pede para entrar aí. Oi, Simone. Que bom que você já chegou, Simone. Ai, pera. Isso aí, vamos chegando, galera. Nossa live de hoje, quinta-feira, Tá dia conectando. 13. Aí, já vi que tem o convite do Marcos aqui, só um minuto. E Maiane também já chegou. Muito bem, eles são pontualíssimos. Parece que só eu dou enrolada para entrar, né? Mas tava todo mundo aí. Tá me ouvindo Sim, direitinho? estou. Oi, Marcos. A voz que me acalma. Sim. Ele tem essa capacidade, esse poder aí de entrar. Oi, Microartes, Juazeiro, J.A., Joseane, Joseane. Galera, vai cumprimentando aí quem está chegando. Denise, Córdova. A galera está chegando aí, coisa boa. Na quinta-feira. E a gente aqui pegado no batente. Estão pensando o quê? Hoje eu já amanheci o dia perturbando o Marcos. Marcos não aguenta mais me ver hoje. Né, Marcos? Aguento, sim, estamos aqui para isso. A Maiane está acostumada, a Letícia vai se acostumar com a minha perturbação. Mas essa semana, gente, eu acordei 4 horas da manhã, assim, rapidamente. Aí meu terapeuta falou, quando você acorda, o que é que você faz? Você faz uma meditação? Eu falei, não, pego direto o celular e vou olhar quem está falando comigo. Ele falou, não faça mais isso, você precisa, assim, não é remédio meditar, blá, blá, blá. Aí eu falei, tá bom, eu peguei meu telefone, 4h30 da manhã, amanhã, estava lá escrevendo um texto, falei, Jesus, joguei pro lado. É. Não vou ler agora não, vou dormir mais. Mas tá vendo? Tem outras pessoas também, gente, que super madrugam, porque a bancada feminina, feminista, LGBT e plural, se essa rua fosse minha, dá trabalho. Vocês estão pensando que não, que a gente está aqui de feito, dá trabalho. Então, estamos aqui todas, todos da bancada feminina, feminista, LGBT, plural, se essa rua fosse minha. E hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre um tema que está incomodando o país e o mundo inteiro. Que terrorismo é esse que está batendo a porta das escolas? O que está acontecendo? Eu estou preocupada com as crianças do nosso país, principalmente as crianças que moram nos bairros mais periféricos, e agradecendo muito a Deus, porque meus filhos não estão mais em idade escolar, né, do ensino médio, todo mundo já passou por essa fase aí. Fico mais aliviada, mas do jeito que eu sou, tipo da mãe noiada. Não sei se a Letícia é mãe noiada, se a Ana é mãe noiada, mas eu sou. Eu fico pensando de tudo que pode acontecer. Gente, vai cair uma bomba na escola. Oi, Simone, oi, William Johnny, oi, Zé Batista. Nem dá ideia, Tudo. Célia. Nem dá ideia. Oi? Me dá. Não dá ideia. Eu sou desse jeito. Ai, oi, Alex, estou cumprimentando a galera que está chegando. Oi, Josiane, boa noite. Vê se a galera também não é de vocês aí, para vocês cumprimentarem, viu, gente? Quando meus filhos eram mais novos, eu falava assim com eles, eles queriam sair. Oi, poeta. Fica aí, poeta, com a gente até o final. Paloma. Esse nome, Kathleen, deve ser Kathleen Klaus. Acho que eu li correto seu nome. SQV Dari, Vânia, eu gosto de cumprimentar a O galera primeiro, Marlos, Tati. Meu meu colega Deus! professor, Assim, bem-vindo, Marlos. aí, tá vendo? Tô falando que a galera de vocês entra aí. Oi, Marlos. Pizza do Flávio. Flávio, Lá você tem de uma Juiz. pizza para mandar pra gente aí? É? Lá de Juiz. Bem-vindo. Mandar uma pizza aí para cada casa. Então, gente, quando meus filhos eram mais novos, que eles diziam assim, mãe, deixa a gente ir para a festa, não sei das quantas, assim, aí eles eram rapazes, né? Agora são rapazes, né? Mas quando eles eram mais novos, tipo 16 anos, 15, sei lá, idade dessa aí de ensino médio. Aí eu ficava
pensando assim, eu falei, não vai sair hoje de casa, não quero saber. Por quê? Porque estou sentindo que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa ruim vai acontecer. A gente tá louca, não vai acontecer nada não, a gente vai. Eu digo, não, não vai. Acabou a festa, todo mundo fica em casa. Eu sou desse tipo de mãe, gente, juro. Mãe Aí meus tem filhos muita estavam com raiva de mim, intuição, tirar e né? baixar. A gente tem essas coisas, né? A gente nunca sabe. Ô, Giovana, a gente nunca sabe se é instinto materno, se é alguma intuição, tipo, eu sou mediúnica, ou se é invenção de mãe mesmo, né? Que a mãe não quer que o filho saia de casa, aí a gente pega desses petiços. Mas eu super dava isso, né? Aí eles tiram muita onda da minha cara hoje, que minhas filhas mais novas já têm 21 anos. Eu não sei nem onde é que está. Quer dizer, uma está trabalhando, a outra deve ter dado uma volta aí para ali no quarto dela, ela não estava. Hoje eles nem falam mais, o outro saiu ali, falou, mãe, eu vou ali cortar o cabelo. Mas eu já fui muito do tipo noiada, uns cachorros, gente. E aí eu resolvi, né, com as crianças crescendo, eu ainda chamo de crianças. Oi, Roberta, eu ainda chamo de criança, mas fico muito preocupada com eles ainda. Enquanto não chegaram do trabalho, que não chegou do trabalho ainda. Eu fiquei aqui o tempo todo perguntando, filha, tá onde? Filha, tá fazendo o quê? Filha, já chegou. Gente, que coisa é ter filho. Não é, Letícia? Você é assim, Ana? Eu sou um pouco Gente, Marcos não é pai. É pai? Você é pai, Marcos? Sou padrinho. Crio um de 12 anos. Você é assim também? Fica só na paranoia, assim, vai acontecer Não. alguma coisa. Ai, meu, não? A gente tem essas coisas. eu acho que até por eu ser mãe, mas prof também, né? Então, eu não sou tão noiada porque eu acredito muito no espaço escolar, sabe? Então, acho que esse vai ser um dos pontos que a gente vai abordar hoje, né? E, enfim, eu percebo, eu estou preocupada com a situação, como toda mãe, né? Mas eu sei que a escola é um espaço de cidadania, é um espaço de formação. Ela tem tantos pontos positivos, né? E é lamentável que estejam atacando ela. É lamentável. Né? Mas vamos dar. Eu super adorava meus filhos estudando em escolas que tinham câmeras em todos os lugares, que não sei o quê, que não sei o quê. A Simone tá falando, eu sou assim, aí, tá vendo? Eu sou assim, pois é, Simone. Aí minhas filhas, se elas me ouvirem falando isso, se elas tivessem que dizer, mãe, pelo amor de Deus, não conta isso. Elas são gêmeas, elas tinham uns 13 anos, 12 mais ou menos de idade. Aí a tia delas pegou e falou pra mim assim, eram umas 10 horas da noite de chegada do trabalho, cansadíssima, e minha irmã falou comigo assim no zap, não vai falar, pode fixar o tema? Vou sim, meu bem, daqui a pouco. Aí a minha irmã falou assim, não fala pra elas não, mas o que tá acontecendo? As meninas arrumaram os namoradinhos, aí eu falei, como que é? Elas estão arrumando um namoradinho, de quais são as idades? Ah, um tem 15, outro tem 18. Como é que é isso? Aí eu levantei na hora, acordei as duas, acorda, oi dona de 10, 4 e meia, meu querido Chile. Falei, acorda as duas agora. Elas levantaram assustadas, assim. Foi, mãe. Eu falei, vocês estão namorando? Não estão namorando? Acabou o namoro, não sei o que. Acabou o namoro agora. No outro dia eu fui na escola e falei, minhas filhas não estão autorizadas a namorar. Só tem 12 anos de idade. Pode parar com isso, porque se eu vou na casa do pai e da mãe, não quero saber de nada. A coordenadora falou assim, que elas são assim, sensuais. 12 anos de idade, sensualidade. Pois não são sensuais, não. Não tem idade para namorar. Pode parar, porque senão eu vou na casa da mãe e do pai. Eu sempre fui esse tipo de mãe, gente, assim, né? O povo pensa assim, ela é muito mente aberta, muito liberal. Vai pensando que com meus filhos eu sou muito caretaça, assim, com eles, assim, né? Em alguns termos, né? Já tem gente que acha que eu deixo liberado demais. Aí a gente está esperando a galera chegar, enquanto isso, é isso, Marcos, o terrorismo bate a porta das escolas? Vou fixar o seu comentário. Esse é o nosso tema da live de hoje e a gente quer dar as boas-vindas para quem está chegando. Eu estava aqui enrolando, contando minhas noias de mãe, preocupada com essa coisa do terrorismo que chega, que está batendo aí na porta das escolas. E a gente vai bater um papo hoje com pessoas assim que sabem demais falar sobre o assunto. Célia Regina está aqui para aprender bastante junto com vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão mandando para a gente aí, tá bom? Se vocês quiserem cumprimentar as pessoas, enquanto eles estão respondendo aí, pode falar que eu vou observando todas as perguntas e depois eu remeto para eles. Então, a gente vai começar primeiro pelas apresentações para vocês saberem quem está hoje nessa bancada. Eu vou começar por Letícia, que está à minha direita, depois o Marcos e depois a Ana Maiane, que já se apresenta e já faz a introdução da nossa live de hoje. Pode ser assim, Ana? Pode sim. Pode sim.
Então vamos lá. Então quem é a Letícia? Bem, eu tenho então minha trajetória como pedagoga, né? Minha formação primeira foi na pedagogia, trabalhei como professora de ensino fundamental durante 10 anos, na rede estadual e na rede particular. Mais tarde, então, me formei no curso de Direito e atualmente eu sou professora, então, da FEMA, Fundação Educacional Machado de Assis de Santa Rosa, né? Trabalho com a disciplina de Direito da Infância e Juventude. Tenho um filho, né, na primeira infância, e isso também me causa algumas preocupações, né? Então, o lugar que eu falo é de professora, mas também é de mãe, né? E a nossa discussão, ela perfaz a nossa proposta de discussão, a abordagem, né, do qual é essa intenção do ataque à escola, né? O porquê desse ataque a esse espaço, o que está no entorno disso, quem ganha com isso, quem perde com isso, né? São questões que nos tocam e que dizem muito do nosso olhar sobre a sociedade como um todo, né, Célia? Então, eu venho com o coração aberto, né, para trazer as minhas percepções, para responder perguntas e para nós pensarmos também juntos, como a Ana fala, né, toda essa problemática. Boa noite. A Kathleen, peraí, acho que é Kathleen Xavier, Klaus, falando que você é uma professora maravilhosa, está mandando um grande abraço para você. Eu acho que é para você, Letícia. Marcos, quem é o Marcos? Boa noite, gente. Eu sou uma pessoa, sou baiano, sou uma pessoa branca, alto, tenho cabelo escuro, estou de camiseta rosa, atrás de mim tem uma estante com alguns livros. Eu sou de formação advogado, atuo com direitos humanos e sou bem multifacetado, né? Professor universitário, participo de grupo de pesquisa na área de mediação de conflitos, justiça restaurativa e coordeno uma equipe técnica aqui em Salvador, no serviço comunitário que atende crianças e adolescentes vítimas de violência, vítimas ou testemunhas de violência. E aí, enfim, já fui gestor, tenho algumas outras atividades na área de direitos humanos também, já atuei no socioeducativo, com adolescentes infratores, muitos anos de minha vida, e assim como minhas colegas, vou tentar aqui contribuir também um pouquinho, uma live há pouco tempo, mas a gente vai fazer um esforço sintético, né, para contribuir com o debate, que ele é amplo e admite várias vertentes. A Letícia está com outra aluna aí, a Denise Zil, que está falando. Letícia, maravilhosa. Essa galera está chegando aí. Que bom. Ó, lembrando que o Instagram está temporizando as lives, então quando chegar 1 hora a live, eles vão derrubar a live, mas a gente vai voltar, tá bom? Para concluir a live e dar o tchau para vocês. Então, quem chegou agora não sai não, fica esperando, porque vai cair, mas a gente volta rapidinho e a gente continua com a live. Quem é a Ana Maiane? Uma boa pergunta, né? No momento que eu estou sempre em movimento, eu acho que nós somos assim. A Ana é avó de Saroca, é mãe de 4 homens, Rafael, Ricardo, Gabriel e Felipe. Sou uma artista arteira brincante, sou uma pedagoga, uma recolhedora de histórias e causos, uma sonhadora de outros mundos possíveis, uma escutadeira de histórias, principalmente das crianças. A Ana também é mestra, mas essas coisas, gente, a gente vai trazendo. O que importa é o que a gente faz na relação com o outro. É isso que eu prefiro falar para vocês. Então, a Ana... Fala, amore. Fale, Célia. Não? Continuo? Tá. Então, a Ana está na bancada, como Letícia, como Marcos, que já estamos recolhendo para cá, para atuar no dia a dia, no cotidiano, dando escuta, acolhimento para todas as pessoas que se veem invisibilizadas, que se veem em situação de vulnerabilidade. Que mais? Eu acho que, né, falar de mim agora nesse momento não importa muito. Eu estou doutorando, estou em 2 doutorados nesse momento, e para pensar sonhos de crianças, porque no meu mestrado eu só ouvi eles me contarem sobre violências. Então agora eu vou em busca dos sonhos deles e vou em busca das relações de gênero dentro do contexto da escola, né?
Para além disso, eu acho que é importante trazer para vocês que tudo o que eu faço hoje é escutar as crianças, é trazer o relato deles, né? O meu trabalho ele está dedicado a isso, né? A ter essa escuta afetuosa, me deixar afetar pela escuta deles e trazer, eu falo que um perigo do adulto é querer palpitar na fala das crianças, né? A gente achar, nesse nosso mundo tão adultocêntrico, que o adulto tem tanta razão, que ele tem razão. E, na verdade, a gente tem que acolher essas falas e aprender com eles. Paulo Freire nos fala da importância de nós, como escola, e uma escola ampla, uma escola social que se estende para além dos muros, né? Ela se tornar um espaço de escuta, mas também de aprendizagem entre gerações. E aí eu começo introduzindo a nossa live, que eu acho que vai também muito nesse sentido, né? Que escola é essa que nós estamos buscando hoje conversar um cadinho sobre ela? Né? Uma escola que tem sofrido ataque, mas é uma escola para além dos muros escolares, entendem? É uma escola hoje que trata de relações intergeracionais, não é? Com o avanço cada vez maior das tecnologias, os muros da escola se expandem para muito além daquele território formado e trazem para dentro dela outras questões que nós não tínhamos antes, né? Eu fiz até um textinho aqui para não me perder, porque a Ana fala muito. Então, assim, boa noite, pessoal. É uma imensa alegria, apesar da temática, estar com vocês aqui hoje. Você gostou, né, Célia? Hoje eu tentei aqui encurtar o negócio. Como foi isso? Que ela se planejou. Eu me planejei, gente. Ela está roteirizada, de tanta falar, gente, eu sou uma pessoa roteirizada. Ela pegou minha mania também. Então, que é isso? Assim, vocês são livres. Que escola é essa hoje, que é vítima de ataques? Mas, para além disso, nós temos que começar pelo princípio. É uma escola que há muito tempo nós, como sociedade, temos acompanhado a luta dos docentes por seus direitos, por qualidade dentro do contexto educacional, luta por uma escola que cumpra o mínimo piso educacional, que valorize o trabalho dos docentes, né? Então, isso é prioritário quando nós falamos numa escola que tenha uma educação de qualidade e uma escola humanizada. Para além disso, que escola é essa, que violência é essa que permeia o ambiente escolar quando nós falamos e cobramos a merenda, quando nós cobramos o material didático, né, que nós pedimos encarecidamente à polícia que não faça suas operações, né, violentas, letais, durante o momento das aulas, porque nós sabemos o que tem acontecido. Essa semana nós tivemos vários ataques próximos às escolas ali na Maré, né? E porque a escola não pode ser permeada pelo medo, pela insegurança. Além disso, nós temos uma escola que vem sofrendo nos últimos anos ataques contínuos, para além da desvalorização de seus profissionais, mas também contra as disciplinas de humanidades, né? Disciplinas essas que desenvolvem o senso crítico, que desenvolvem cidadania, pertencimento. Então, nós temos visto avançarem a desqualificação dessas disciplinas, como filosofia, história, ciências sociais, que são necessárias nesse momento político, e não só político, é um momento econômico, político, social, cultural que nós estamos vivendo. A importância
dos psicólogos e cientistas sociais dentro da escola atuando, não só no momento como esse, mas no dia a dia, no cotidiano da escola, acolhendo e dando escuta aos nossos estudantes. Porque nós vamos aqui comentar um pouquinho, né, Marcos, Letícia, Célia, sobre esses jovens que estão sendo cooptados, que estão sendo chamados por esses movimentos neonazistas, fascistas, violentos. E finalizando, e fundamental agora falarmos, é de uma escola que invista em colocar seus alunos como protagonistas do processo educativo, que dê escuta a eles, que acolha suas demandas, suas necessidades. Eu acho que por aí a gente já começa a conversa, não é mesmo? Foi uma excelente introdução. Eu acho que é por aí. Vamos tentar ir nesse caminho. Eu quero cumprimentar o doutor Antônio Carvalho, que é um amigo querido, companheiro do PT de Juazeiro. Querido, eu tenho um orgulho imenso de você, de toda a sua construção histórica. Eu quero um dia muito poder tê-lo sentado nessa bancada aqui discutindo com a gente. Professor também, acho que o Antônio fez o doutorado dele, se foi em educação, mas ele é um educador. E eu fico muito feliz quando você está por perto. Antônio Carvalho, um grande abraço para você. Lidberg, que não falta uma live. Gratidão. Emanuela Rego, que faz parte da bancada feminina também, se salvou fosse minha, que é farmacêutica e trabalha também com a gente. Antes de a gente iniciar, só para explicar um pouquinho para vocês, a nossa bancada ela se organiza em acho que 3 setores, eu vou chamar. Tem um setor que é um setor de cuidadoras e cuidadores, para vocês saberem. Por que a bancada existe? A gente existe para o enfrentamento mesmo à violência, todos os tipos de violências, a todas as pessoas que estão vulneráveis. Em especial a mulher vítima de violência, criança ou adolescente. Então, nós temos um grupo de cuidadoras. Lá nós temos psicólogos, advogadas, psicanalistas, temos médico, temos farmacêutico, temos uma enfermeira, pedi uma folguinha por uns dias. Nós temos terapeutas, tem a Tata maravilhosa, com um grupo de 18 terapeutas vibracionais. Um grande abraço para o Cado Tato, que é o meu terapeuta, que é o que cuida de mim. E a gente tem um outro grupo que é de colaboradores de pautas e colaboradores de pautas. Então, a gente discute o que a gente vai debater em cada vez que a gente solta uma informação, a gente debateu antes. E tem o podcast também da Bancada Se Salvou Fosse Minha, que está no nosso canal no YouTube. Você procura a gente lá que você vai encontrar o nosso link que está na bio do nosso Instagram. Então, essa é a bancada que está organizada no Brasil inteiro, nas 5 regiões do Brasil nós temos apresentações e temos para além das fronteiras do Brasil também. Fora do Brasil nós temos também companheiras maravilhosas, atuantes, que infelizmente quando a gente faz live à noite, elas não podem entrar por conta do fuso horário delas, elas estão sempre chegando do trabalho, cansadinhas e tal, mas a gente tem uma galera muito forte também fora do Brasil, então essa é a bancada. E uma coisa que eu tenho dito sempre, assim, a bancada feminina, feminista LGBT plural, se salvou fosse minha, nas suas atuações, ou em podcast ou em live, nós somos atemporais, nós não somos factuais. Aqui não é um programa de jornalismo, aqui é um bate-papo entre 4 pessoas que estão preocupadas com o terrorismo que está batendo a porta das escolas. E nós sabemos que outras pessoas estão preocupadas também com isso, as mães, as avós, quem não tem filhos também, quem tem filhos crescidos. Eu sei que o coração de cada pai, cada mãe que manda seu filho para a escola fica muito apertado, preocupado com o que possa acontecer. E a Letícia fala no início, né? A escola deve ser um lugar de segurança, um lugar de acolhimento, não um lugar de medo. Então, eu já quero abrir perguntando para a Letícia e depois para o Marcos. O Marcos pode responder a mesma pergunta, porque após a resposta deles dois, a Ana vai fazer uma avaliação sobre a resposta deles. Assim, o que é que vocês acham? O que é que está acontecendo que foi justamente a escola, o lugar, o local escolhido para que todas essas violências acontecessem? Nós já vimos de tudo nesse Brasil, mas agora escolheram as escolas, escolheram as nossas crianças. Isso nunca antes na história do Brasil, como diria nosso presidente Lula. Então, o que é que a Letícia entende que está acontecendo nesse momento? Por que o espaço escolar foi ele escolhido para a prática da violência? O Marcos também pode responder a mesma pergunta para a Ana fazer a análise dela aí. Primeiramente,
Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, né? Eu quero agradecer, eu vi que vários colegas meus professores estão aqui acompanhando, o Gabriel Hartmann, né? O professor Marcos Rigoli. Então, me sinto muito privilegiada por ter um grupo qualificado nos acompanhando. Bem, partir para essa análise, Célia, ela implica ver o lugar que a escola ocupa na sociedade, né? Eu sempre comento da importância que é a instituição de ensino dentro do Estado democrático de direito, porque ela representa o olhar do Estado para as crianças, né? Então, a escola, os professores, eles não ensinam apenas. Eles também são aquele elo de cuidado da criança, identificação de outras formas de violência que a criança possa sofrer, criança ou adolescente, no espaço externo à escola, né? E é uma instituição em que sua maioria dos trabalhadores, dos educadores, são representadas pelo feminino, né? São mulheres que estão à frente. E é um público extremamente vulnerável, porque são sujeitos em desenvolvimento, né? Você perceba que os atos de agressão são contra crianças de primeira infância, né? Ou crianças até 12 anos, no próprio conceito do Estatuto da Criança e Adolescente. São contra professoras, né? A professora de São Paulo, que foi agredida e, infelizmente, né, assassinada, ela tinha 71 anos, era mulher, então são pessoas que não têm condições de defesa física em relação a um agressor que chega armado. E esse lugar da escola, ele é muito simbólico, ele é muito representativo, né? Porque ele é um microsistema de convivência. E a Ana coloca, né, o quanto as narrativas dos últimos anos têm desqualificado a convivência e as disciplinas que envolvem o refletir do social, o refletir, o pensar coletivo, né? As disciplinas voltadas para a sociologia, voltadas para a filosofia, para a história, para a geografia, né? Que são, na nossa essência formativa, necessárias para nós olharmos com empatia o outro, né? Elas estão nesse processo de desqualificação e de uma forma muito injusta, né? Muito injusta, porque o espaço escolar é justamente para essa reprodução da democracia, para a construção da cidadania, para o respeito à diversidade, né? Nós trabalhamos muito direitos humanos como tema transversal de todo o sistema de ensino. Então, o ataque é um ataque também ao simbólico, ao que a escola representa, né? Então, quando a gente vê assim a busca por hospitais, que são esses locais de acolhimento também, né? E escolas, isso acende uma luz de alerta, que realmente a sociedade está em crise e que realmente a gente precisa olhar para toda essa narrativa e ver de onde se origina esse discurso, de onde origina um ataque, a naturalização da violência nesse espaço que é um espaço de acolhida, né? Esse é um ponto preocupante. Se nós pegarmos os filósofos, os sociólogos, né, os educadores, em âmbito nacional e internacional, todos eles trazem a importância desse espaço formativo coletivo, né? Como um espaço, inclusive, de reafirmação da saúde mental, da tolerância, da convivência. Eu separei alguns autores aqui, até para desafiar o pessoal que está nos acompanhando, né, a buscar a leitura. Mas, por exemplo, o francês Émile Durkheim, né, ele trabalha muito com a escola, que é como um ambiente de socialização que prepara os sujeitos para a vida em sociedade. O Paulo Freire, né, que a Ana também já cita, ele fala muito do espaço de respeito à historicidade e formação da cidadania, né? O Vygotsky, ele fala sobre o pensamento e a linguagem. O Michel Foucault fala sobre essa narrativa que nos constitui. E o que a gente está fazendo com isso? Né? O que é a escola? O porquê que a escola está sendo atacada? Né? Então, nós estamos aqui uma representatividade do Brasil, né? Eu falando aqui do Rio Grande do Sul, a Ana falando ali de São Paulo, né? Enfim,
você é da Bahia. Marcos de Exato, Salvador, Marcos Marcos de Salvador e Anjo Azevedo. Mas os problemas, eles são os mesmos, eles são comuns, né? Por conta dessa narrativa tão forte que veio de desqualificação do espaço escolar, né? Então, esse é o ponto principal da vulnerabilidade da escola, né? Então, eu gostaria de deixar assim na minha fala essa provocação para nós pensarmos que espaço é esse que é atacado por defender os direitos humanos? Que espaço é esse que é atacado por querer formar a cidadania e as bases de uma democracia, né? Então, acho que essas são as principais perguntas para a reflexão. Ótimo. Antes de passar para o Marcos responder, eu estou tentando encontrar um comentário aqui, mas eu quero cumprimentar a turma de Condeúba, que está chegando aí, em nome de Dorinha. Dorinha, um grande abraço para você. O Rogério falou que é um grande prazer conhecer vocês. E a Saloga Mundo aqui, eu te encontro, aí você foge. Ele fala a mesma coisa que você, parece que combinaram. Ai, meu Deus, ele falou alguma coisa que eu achei muito interessante no comentário dele. Eu fiquei segurando para não fixar, mas aí acabei saltando sem querer. Ele está falando pensar ou fazer sendo criminalizado ou não. Ele fala que a escola foi escolhida. Ele dá uma opinião. Eu vou encontrar a opinião que eu vou perguntar para vocês. Rejane Amaral, um grande abraço. Eu quero perguntar para vocês, eu acho que eu já encontrei. Estou tentando descer aqui para não tirar o tema que está fixado. Ele diz assim, que o terrorismo está na pauta da sociedade, felizmente, e as escolas estão no foco pelo constante movimento de desqualificação dos profissionais de educação e da escola como mecanismo de ascensão social. Parece que as falas de vocês estão até combinadas aí, junto com o Saloga Mundo, que dá essa opinião. Gratidão por sua opinião, muito válida. Marcos, querido. Eu concordo com o que foi dito. Agora, eu acho que tem uma relação do espaço escolar com a figura do autor, né? A gente pode chamar de massacre, uma expressão de terrorismo, porque esse fenômeno do ataque às massas dentro de uma mesquita, dentro de um avião, a uma torre empresarial com muitas pessoas lá dentro, como 11 de setembro, né? Você verifica que eles seguem essa mesma estratégia, né? Do extremismo, de acessar determinados grupos, você planejar com muita antecedência, mas, como Letícia falou, no caso da escola, aí, geralmente são, a partir dos 10 anos, você já tem esses responsáveis pelos massacres, né? E, em sua maioria, desses 22 casos aí, mapeados no Brasil nos últimos 23 anos, todos foram entre 10 e 20, 21 anos, 29 anos de idade. São jovens, crianças, adolescentes e jovens. Então, é espaço de identificação deles, como foi dito, né? Então, eles são influenciados, digamos assim, pela mesma cultura de ódio, pela mesma cultura de extremismo. O que está por detrás disso, eu acho que vem depois na nossa análise da live. Eu espero que a gente tenha tempo para isso, porque identificar o que está por trás, talvez, eu não vou dizer que vai sempre evitar, mas nos ajuda a compreender como agir de forma preventiva e não cair naquela vala comum de achar que segurança pública ou majorar a pena resolve todos os problemas do mundo, porque não é disso que a gente está falando. A gente está falando, inclusive, de uma cultura que afeta crianças, adolescentes e jovens do nosso país, que estão sendo cooptados, mobilizados a serem instrumento de morte. Então, eu acho que é um conjunto de políticas públicas e de ações, inclusive culturais no sentido de peças culturais, né? A crítica, o movimento LGBT fala. Não adianta equiparar racismo, majorar a pena e tal, se do ponto de vista da cultura da sociedade brasileira você não trabalha a questão do respeito, né? Da cultura de direitos humanos. Minhas colegas também todas já disseram isso. Estou só complementando, eu acho que é o que me cabe aqui em relação a essa pergunta. Tem essa identificação também com o agressor. No caso desses problemas, é muito importante a responsabilidade da comunidade escolar, compreendendo a sociedade, o governo, mas, acima de tudo, educadores, integrantes da unidade escolar, os próprios estudantes e as famílias, porque, via de regra, essa identificação ela acontece. Você pode até não ser estudante daquela comunidade escolar, mas de alguma forma você ainda vive, né, aquela atmosfera educativa, você se identifica de alguma forma com algum problema emocional que você tem, que de alguma forma aquilo se expressou naquela comunidade, você identifica ali então um espaço em que você derrama seu ódio. E o que você quer é ser odiado.
Então, esse cuidado também com a segurança, com a abordagem apenas da segurança pública e com a abordagem midiática, né? Porque tudo isso é o resultado que se espera. Essa abordagem sensacionalista, como se o mundo tivesse Sim. acabado agora, todas as escolas estão sujeitas aí. Estão, mas calma, a gente está falando de situações ainda pontuais e pessoas com perfil que a gente consegue, de alguma forma, estar identificando um conjunto de características comuns, não a todos e não de forma isolada. Ah, aparece uma característica, já está em risco. Não, mas no contexto da análise de todos os casos, a gente consegue identificar, então, algumas circunstâncias que levam a esse fenômeno a ocorrer dentro de escolas no nosso país. Marcos, tem alguém comenta assim, antes que a Ana faça a análise dela, o Walker fala assim, a quem interessa o caos e o pânico nessas instituições? Você consegue responder essa pergunta aí? Mas a gente falou disso, a quem interessa, tem todo um projeto político aí de extremismo, É Letícia, né, Letícia? Estou falando certo? Letícia, sim. Letícia falou exatamente isso, tem um projeto por detrás disso, né? De banalização da cultura de direitos humanos, o projeto do novo ensino médio, né, que subverteu a lógica de tratar questões que propõem uma visão crítica dos estudantes sobre temas relacionados à nossa estrutura social, sobre nossa realidade, racismo, tudo isso ficou considerado pela reforma como questões acessórias. Se pudesse, tirar, inclusive, essas disciplinas aí do currículo, a gente vai lidar com a educação financeira, né, com o empreendedorismo, lidar com esse mundo do capital, novamente, o capitalismo associado também ao extremismo, ao individualismo, tudo leva, né? Não estou dizendo que não, a crítica a um modelo capitalista, principalmente esse neoliberal, ela acontece novamente, são os unicórnios, né? O patriarcado, o racismo, o capitalismo, estão sempre juntos, sempre. O Paulo Bonavides fala isso, né? Para se assentar esse Estado inconstitucional absurdo de coisas como é o caso do Brasil, isso daí está. Então, a quem atende os interesses? Atende aos interesses daqueles que se beneficiam com essa lógica, né? Extremista e do capital. São os mesmos. É isso. E essas narrativas extremistas, né? Desculpa te interromper, mas elas têm ganhado uma projeção muito grande por meio dos acessos tecnológicos, né? Internet, tem a Deep Web, que tem algumas articulações até mais pesadas, né? Voltadas para a questão do neonazismo, neofascismo, misoginia, né? E que então articulam algumas ações nesse sentido, né, de ataques, porque aí você tem aquelas pessoas mais fragilizadas psicologicamente que são estimuladas, né, a tomar uma atitude como se ela fosse mártir, como se ela fosse representar toda a ideologia daquele grupo, sacrificando a própria vida ou fazendo um atentado para ganhar mídia, para ganhar visibilidade, né, da sua imagem e das suas ideias. Então, isso é algo que também choca, porque você expõe o egoísmo da pessoa, né? É aquela ideia, assim, de que eu vou entrar na escola e vou matar todo mundo, né? Eu vou entrar num hospital e eu vou atacar pessoas que estão ali acamadas. Eu vou agredir uma pessoa que está trabalhando porque ela é negra, né? Então, voltam esses conceitos de que existiria uma superioridade de alguns sobre outros, que vai contra a ideia de Estado democrático e de igualdade, né? Que vai contra aos princípios de solidariedade, fraternidade, cidadania, que são as bases que fundamentam os direitos humanos. E me choca também, e eu preciso pontuar aqui, que tem um discurso muito forte de que os direitos humanos são para presos, né? Então, são para apenados. E, gente, só fala isso quem não conhece a Declaração de Direitos Humanos. A Declaração de Direitos Humanos fala da nossa dignidade, fala da nossa igualdade, fala dos limites que devem haver entre o Estado e nós, as nossas relações. Então, são pautas que a gente precisa retomar, e o espaço é o escolar. Se não for na escola, que os nossos jovens, que as nossas crianças tiverem acesso a essa racionalidade, né? Essa formação cidadã, em que espaço que eles vão ter? No Facebook? No Instagram?
né? Ou, não, enfim, que tudo pode, que tudo é válido, que tem fake news, né? Eles são muito vulneráveis nesses espaços. Então, o espaço escolar é ainda o melhor e mais seguro para as nossas crianças, para os nossos adolescentes terem acesso a essa formação, né? E claro, nós teremos sim que adotar medidas, né, para que não ocorram novos ataques. E a Ana pontua com uma delicadeza imensa a questão, né, da presença de profissionais da área da psicologia. É unânime entre nós, né, a necessidade da retomada das discussões das matérias de humanas, né, porque não se humaniza, nós nos tornamos humanos através das relações e das discussões de humanidade. Não se humaniza ninguém com arma, gente. Não se humaniza ninguém, né? Vamos armar a população. Não, ninguém vai ficar humano, né, tendo acesso a armas. Então, essas pautas são de extrema importância para que a gente mude essa realidade e retome o processo de humanização, né, que em algum momento se perdeu. Eu não sei se foi estimulado pelo período da pandemia, em que nós também nos isolamos e que abriu margem, né, para todo esse espaço de narrativas, de ideologias de supremacistas, né, mas que nós precisamos retomar para voltar a um pensamento de igualdade, de coletivo, de solidariedade. Eu queria contribuir rapidinho. Acho que um governo, 4 anos de extrema-direita, também contribuiu muito. Essa pauta reacendeu com toda a força e a gente teve a flexibilização de armas, que você acabou de falar que é um dos elementos que contribui para isso. Mas eu me esqueci o que é que eu ia dizer, gente. Desculpa. Eu ia falar alguma coisa aqui, daqui a pouco eu me lembro, tá? Desculpa. É que veio agora a questão do armamento, então tudo leva. Ah, lembrei, rapidinho. Só para lembrar que, diante do que você colocou também, viu, Letícia, só contribuindo. Então, uma das estratégias para lidar com essa perspectiva da facilidade de acesso de jovens a esses conteúdos nas redes sociais e em sites que promovem os conteúdos, né? O Flávio Dino aprovou, me parece que foi ontem, né, uma resolução estabelecendo a responsabilização das empresas no âmbito, né, do Ministério da Justiça para responsabilizá-las pela divulgação desses conteúdos, porque historicamente elas se colocavam, ele diz isso, né, na fala dele, e explicando para a imprensa o que é que significava aquilo, historicamente elas se colocam como neutras. Eu sou um veículo de comunicação, eu apenas repasso, como se elas fossem um receptáculo de coisas e mostro as coisas como elas são a partir do que chega lá dentro. Não, você ao mostrar, você tem um compromisso de saber o que é que pode, o que é que não pode, qual é o tipo de conteúdo que ofende a dignidade da pessoa humana, que põe em risco a nossa sociedade, natureza extremista, reacionário, que é crime e aquilo que não é. Então, eu acho que é uma das medidas. Então, o caminhoneiro se inspirou essa decisão em algumas outras medidas que vêm sendo adotadas na comunidade europeia, onde esse tema surge já com mais ênfase há algum tempo, né? E a gente está vivenciando aqui, volta a insistir por conta de um governo declaradamente extremista e a favor dessas pautas conservadoras, reacionárias e de ódio durante 4 anos. E isso tirou do armário tudo aquilo, sabe, de perverso, de maldade. Essas pessoas agora estão entre nós ainda. Você não muda por decreto, não é porque assumiu um outro governo que essas ideias desaparecem. Isso vai levar um tempo para a gente voltar a um estado mínimo de paz social, de tranquilidade, porque está todo mundo ainda muito polarizado e essas ideias estão aí com toda a força. As pessoas continuam pregando isso, achando que é certo. Desculpe, só para contribuir. É verdade. É verdade. Antes que a Ana comente, deixa eu ler aqui. Zé Batista está falando nem das falas de Letícia e de Marcos. E o Saloga, eu não sei ler seu nome, só se você escrever aí, porque o seu arroba é bem diferente, não sei se é isso mesmo, Saloga no mundo. Ele diz, o caos interessa aos radicais e aos privilegiados, entre aspas, que querem a perpetuação de seus privilégios. A escola que faz refletir sobre seus direitos não interessa. Eu achei fantástico o seu comentário. Oi, Raul. E aí, Ana, quando você for fazer o seu comentário, eu quero que você comente sobre o que eu fixei aqui de Ícia Bernadette, que ela fala assim, boas noites. Boa noite. Os pais devem, ela afirma, os pais devem revistar as mochilas dos filhos antes de ir para a escola. A gente já chegou nesse nível. Se eu tivesse meus filhos pequenininhos, eu teria que revistar a sacola deles, a mochila. O que vocês acham? A Dorinha também está falando isso. Acho que revisar as mochilas, só isso não resolve. Porque na rua eles conseguem de alguma arma, acredito que deve água. A Dorinha se discorda. Tá. Aí,
que você, na sua avaliação da fala dos dois, aí você fizesse esse comentário sobre o que a Issa acha. A Issa é minha Olha, mãe. A olha, Issa é é, o meu filhinho. Não, eu acho um exagero ter que revistar. E você tem que observar o seu filho, né? Então, a minha mãe. Mas você é suspeita para Eu sou falar, já que ela é suspeita para parente, ela falar. é você Mas a gente suspeita de precisa falar dessa Ana. observar, né? Tem que estar atento às questões do que eles frequentam, né? Nos locais que eles frequentam, dos assuntos que eles se interessam. No momento, assim, ela não teve Acho que ela filhos, né? Eu travou. sou mais velha, então, com meus 42 anos aqui. E então a gente tem um período que não tinha tanto acesso à internet, que não havia um cuidado dos pais, porque eles sabiam quem eram os nossos amigos, eles sabiam as casas que a gente frequentava, né? E, enfim, hoje tu não tem mais esse controle do teu filho, porque tu não sabe o que ele tem acesso quando ele está distante de ti, né? E eu penso assim também, Célia, que nós temos duas situações bem distintas, né? Que são as crianças que foram atacadas na escola, que são crianças de primeira infância, né? O recente caso ali de Blumenau foram crianças, acho que tinha uma apenas que era de 7 anos, os demais todos tinham menos de 6 anos. Qual é a resistência física que eles poderiam ter, né? Eles não provocaram o sujeito que invadiu a creche. De modo algum, eles estavam lá porque provavelmente seus pais trabalhavam, né? Uma escola de contraturno, era uma escola que acolhia crianças porque os pais trabalhavam e que oferecia um espaço de acolhimento e de segurança, né? As outras, a pessoa que invadiu sequer estava em idade escolar, né? Era um homem de 25. Aqui, ele não é entre colegas, né? Não é um coleguinha que foi ali por algum motivo, algum desentendimento, está brigando com o outro. São pessoas que cultivam esse discurso de ódio, que cultivam esses sentimentos, né? E que são captados, então, dentro dessas falas, dessas narrativas de ódio, para praticar esse tipo de conduta, tá? Então, discordo da minha mãe nesse ponto, porque não parte da criança, né? Essa atitude, esse crime, né? E são pessoas que têm acesso a armas. Então, isso também é um ponto que precisa ser destacado, né? Tem o caso de São Paulo, do assassinato da professora de 71 anos, o menino tinha acesso a armas em casa, né? Esse rapaz, ele não tinha acesso a uma arma de fogo, mas ele utilizou armas da ferragem, né? Ele comprou um machado, que a princípio é para utilizar num espaço de trabalho, e fez disso uma arma, né? Então, são várias questões que estão nesse contexto de violência, mas o principal é o agressor, né? De todos os pontos que a gente está vendo, é a pessoa que se dispõe a praticar um ato de agressão, né? Num espaço em que eu tenho uma reunião de vulneráveis. É esse o ponto, né? Tá bom. Então, Ana, eu vou te dar logo uma missão mas você é muito paciente. Vou te dar a missão de comentar. Além do comentário da mãe da Letícia, a Jaqueline está falando. Na verdade, as famílias estão deixando de enxergar seus papéis e atribuir nas escolas. E Manuela está falando que a pandemia pode ter fragilizado a saúde mental dos jovens. Seria uma questão assim, a se considerar? Aí é contigo agora que vai fazer os comentários aí. Então tá, bora lá. Vamos tentar, então, cortar um pouquinho essas camadas aí para entender um bocadinho em português o que os nossos grandes especialistas falaram, que vocês tocarem alguns conceitos aí, que até fui buscar aqui na internet para deixar mais fácil para as pessoas que não estão ouvindo. Eu tinha essa fala academicista, tá? E aí eu tenho brigado muito para me livrar dela. Porque até minha mãe virou outro dia para mim, não, antes dela adoecer, e falou assim, Marcos, tá, dá para falar em português para eu entender o que você está falando? Então eu comecei a ter esse cuidado. Principalmente porque aqui numa live
tem muita gente de muitos territórios, de muitos espaços, né? Então, assim, quando eles estão falando desses outros espaços na internet que os jovens estão tendo acesso, como a Deep Web, nós estamos falando de um espaço, de um submundo, tá? Não é uma internet que qualquer um acessa, e assim, é muito utilizado pelos bandidos, pelos pedófilos, pelas seitas, e assim, a maioria dos adultos não tem acesso, a ideia de que esse espaço exista, né? Isso é uma coisa que acontece mais entre os jovens, né? Conhecer, não é fácil acesso para nós. Eu acabo dando risada porque muita gente fala assim, ai, Ana, não é fácil entrar. Para nós que não nascemos nesse mundo tecnológico, para os jovens que estão inseridos desde cedo, eles conseguem acesso. Não são todos, mas conseguem. E aí, Letícia vai nos falar da dificuldade em adquirir armas para esses ataques. Gente, na Deep Web você consegue tudo. Eles te ensinam a fazer bombas, eles te ensinam a brincar e como você se sufocar de uma melhor forma. Então, assim, só que não é só a Deep Web. Nós temos também, por exemplo, para os pais que nos estão ouvindo, para terem ideia desse mundo que os nossos jovens estão aí. Chama Discord, é um instrumento de voz que é usado nos joguinhos virtuais. E que eles ficam tipo um chat de voz, e ali esse chat também é utilizado por esses grupos extremistas para contatar os jovens. Nós temos, agora virou essa grande bomba do Twitter, mas existem N espaços em que os nossos jovens, nesse mundo virtual. Por que o mundo virtual, gente? Porque esse mundo da internet proporciona ao jovem a sensação de que ele está num mundo livre, que não tem consequências, que ele é ascético como um hospital que você não vai pegar nada, entende? Esse mundo da internet, esse mundo tecnológico, que as crianças estão, e por isso nós temos brigado tanto e falado, não deixe seu filho acessar a internet desde cedo, limite o acesso dele, acompanhe o que ele está acessando, porque nesse mundo ele vai configurar o cérebro do seu filho a entender, estender para a realidade o que ele vive nesse mundo tecnológico. Então ele vive o dia inteiro em jogos que matam. Vocês já viram os jogos que seus filhos jogam? Que atropelam idosos, que matam gestantes, que usam ferramentas diversas para matar. Esses jovens inseridos nisso 24 horas por dia, só nisso vão criando na mente deles uma realidade alternativa. Então, eles transportam o que eles vivem na tecnologia para o mundo real. Olha que sério. E aí o que contribui muito para piorar essa situação toda? A falta de diálogo que nós estamos tendo entre gerações nos dias de hoje. Nós estamos tendo muita dificuldade em dialogar. Nós mais velhos achamos que sabemos tudo e não damos escuta aos mais novos. Os mais novos acham que eles sabem tudo e nos acham um saco, né? E aí o diálogo não se estabelece, o diálogo se faz no dia a dia. É preciso a humanização, transformar um corpo num ser humano, se faz no dia a dia. No pouco a pouco, é você da escuta. Mais do que olhar a mochila, é olhar para o seu filho e conversar com ele. Eu acho mais importante, gente. Não sei. É que a mochila... Vamos lá, nós estamos num mundo que está nos cobrando o individualismo, que é esse modelo neoliberal capitalista. E que desejam, Ana, e que desejam uma educação em casa.
e que deseja uma educação EAD. Ainda tem isso. Não, né? para além disso, Letícia, antes de chegar nisso, amor, tem uma educação aí que eles estão desejando. Peraí, eu me perdi aqui, quero voltar um pouquinho mais. Quando nós tivemos a eleição e a mudança de governo, quem que foi colocado na linha de frente nas estradas? Os próprios pais estavam colocando os filhos na linha de defesa para os carros não avançarem. Por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade que a criança ainda é considerada descartável. É um vir a ser, não é. Nós temos que entender que a criança já existe, ela já tem fala, ela já consegue dialogar, ela já tem opinião. E nesse momento de ataques tão sérios ao ambiente dela, nós não estamos ouvindo as crianças. O que eles estão sentindo, o que eles estão imaginando, o que eles estão vivendo. Nós estamos ouvindo policiais, autoridades, professores, mães. Cadê as crianças nessa discussão? Cadê os jovens? Continuam sendo invisibilizados. A fala deles continua sendo menor. E o ECA, a Declaração de Direitos Humanos, está aí para dizer que eles são cidadãos de direito. Que direito é esse que é dado a eles se eles não são escutados num momento tão crucial para a vida deles? Nós estamos pensando em nós quanto adultos, enquanto ficamos em casa preocupados com nossas crianças. O que essas crianças estão vivendo, gente? Nós já tivemos o exemplo da pandemia e não aprendemos nada com isso. Nossas crianças adoeceram. Nossas crianças surtaram. Entende? E nós continuamos fazendo a mesma coisa. Então, veja, que escola é essa, que famílias são essas, Letícia, Marcos, que ainda não estão dando conta de entender a criança como igual, se colocar em condição de igualdade e dialogar com ela. Esses jovens que estão fazendo o ataque são jovens que não têm escuta, que são considerados menores. E veja quais são as pautas deles. O racismo, a homofobia. Mas é justamente entende? nesse ambiente de uma narrativa de violência. Né? Eles têm escuta, tanto que até tem algumas notícias assim que relacionam os jovens autores dos ataques, né, a esses movimentos neonazistas, a esses movimentos. Agora tem um outro movimento que fala sobre o masculino, né? Ao Red Pills. Exato, Red Pills. Red Pills. Então, não, estou falando da escuta das crianças dentro da escola. Sim, mas eles não encontram espaço na família nem na escola para ser ouvidos. Eles se dirigem a outros grupos em que eles são ouvidos. E aí esse grupo acaba trazendo essa fala de exclusão, né? E se aproveitando disso para apresentar um outro mundo para eles, né? Dessa vulnerabilidade deles. Exato, exato. Então, esse também é uma vulnerabilidade que nós temos, porque tu manipula, né? Como não tem grandes experiências de vida ali no período da juventude, é um alvo fácil de capturar e manipular para que, digamos, faça o que um mentor está estimulando, né? Então, acaba sendo uma autoria encomendada da violência, né? E para além disso... Uma autoria encomendada da violência. Quando a Letícia fala isso, alguém é o Rogério e a Flávia, eu não sei se o Rogério ou a Flávia está colocando aí, está falando, se houver uma investigação séria, se descobre com facilidade a mente pensante por trás desses ataques e ameaças. Vocês acreditam que existe uma mente pensante por trás disso tudo? Eu acredito. Muitas. Muitas. Mas não é uma só. Muitas. Eu acho que o Marcos poderia contribuir muito com a gente, trazendo esse outro olhar, né, Marcos? Para nós pensarmos essa ausência de direitos para as crianças, ausência de escuta para essas crianças e como os discursos de ódio estão manipulando essas crianças. E nós adultos não estamos percebendo isso. Então, deixa eu reforçar o comentário da Lau, que ela disse que acredita que o discurso de ódio valida sim os comportamentos violentos que temos acompanhado. Quando esse discurso parte de um lugar de liderança, acaba por viabilizar os atos.
Muito acertado o comentário dela. Marcos. Ana comentou, eu ia falar isso também, que eu acho que mais do que fiscalizar as mochilas, toda a violência ela se dá no momento em que o diálogo ele se encerra, né? Uma das causas comuns, assim, a gente que trabalha com Vai violência... acabar em 20 segundos e a gente volta, tá? Mas vai falando aí. Eu me perdi agora de novo, eu tô uó hoje. Existe uma floricultura, quando Letícia fala